Então vamos lá, vocês estão vendo a tela aí? Tá Sim, vendo? sim. Tá, Sim, né? sim, Então estamos hoje tem vendo. uma porção de filminho que é bem legal, eu acho que vai dar certo aí a gente passar. Então vamos começar aqui falando dos milagres de Jesus. Então começando ali, ó, milagre ou miraculum, que vem do verbo latino mirare, que significa admirar-se, maravilhar-se. Algo que aconteceu e não tem explicação à luz da ciência da época. Fato inexplicável, algo que ninguém acredita ser possível. A palavra mesmo em si significa o quê? Maravilhas ou sinais, distanciando-se do entendimento de uma derrogação das leis. E outro significado é um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Pensamento das massas. O pensamento das massas é se o milagre é como se fosse um fato sobrenatural. E no sentido teológico, né, da igreja, é como uma derrogação das leis da natureza, pelas quais Deus manifesta seu poder. Então aqui eu coloquei isso para a gente começar a entender o seguinte, em algumas coisas que estão escritas aqui. Aqui está escrito que é derrogação das leis da natureza. Um ato do poder divino contrário às leis da natureza, que por sua vez são conhecidas. É um fato inexplicável, uma coisa que aconteceu e não tem explicação à luz da ciência. Então, isso tudo nós vamos tentar explicar à luz da doutrina que, de fato, o milagre não existe. Tá? Então, vamos lá para a gente começar a entender. Historicamente, o homem sempre necessitou do amparo, da dor ou do fenômeno surpreendente para acreditar em Deus, em si mesmo e nas forças naturais do universo que escapam ao exame dos sentidos comuns. Por isso, os milagres têm tido um papel relevante na transformação moral do homem. Todavia, na medida em que o ser cresce e se desenvolve, deixa para trás o período natural da infância e passa a não precisar dos mesmos estímulos para sentir, crer e entender. A doutrina espírita atinge primeiro os seres que almejam mais conhecimentos e anseiam pela depuração dos seus mais conhecimentos e anseiam pela depuração dos seus sentimentos. Então, o que a gente vê aqui? Que para nós, enquanto humanos, tudo que nos pareça sobrenatural parece que nos liga mais ao divino. Né, parece que fala, nossa, isso só pode ser coisa de Deus. Né? Aliás, é um termo que a gente virou, mexeu, a gente em determinada situação, a gente acaba falando mesmo. Então, o que acontece? Para o homem, sempre os milagres foram necessários. Né? Milagre, tudo que eu falar em milagre aqui vai estar entre aspas, tá? Porque a gente, pela doutrina, nós vamos ver que os milagres não existem. Mas, enfim, todas assim, essas coisas que as pessoas consideram milagres, para o homem é muito, muito bom, digamos assim, porque é uma forma dele se aproximar com Deus e achar que de fato existe alguma coisa superior a ele, tá? Então, acima de toda a nova compreensão que hoje temos, os milagres ainda nos encantam, particularmente aqueles ocorridos pela influência do Mestre Jesus. Isso é uma coisa notória, né? É fascinante ler e estudar esses fenômenos, procurando descobrir suas causas, as leis que os regem, sabendo que eles estão disponíveis para todos nós, aguardando nossa capacitação. Então, o que acontece? Nós vamos ler, estudar os fenômenos e descobrir as causas desses fenômenos. E cada vez que nós nos capacitarmos mais, né, nós vamos ter cada vez mais entendimento dos milagres. É fascinante acompanhar o desenrolar dos milagres e procurar desvendar a beleza contida na intenção e nos sentimentos que originam cada um, próprios de um ser evolutivamente muito acima de nós. Que, obviamente, nosso tema de hoje são os milagres de Jesus. Então, obviamente, que nós vamos falar dos milagres que foram atribuídos a ele, né? Então, vamos ver aí para o catolicismo o que é o milagre. Eu acredito que a maioria de nós veio do catolicismo e a gente sabe que lá existem muitos dogmas,
né, que é o dogma no catolicismo? Ou você acredita, ou você acredita, ponto. Não tem discussão, não tem meio termo, não tem um porquê, assim, é porque é, né? Então vamos lá. No cristianismo, o milagre tem um papel central. Tem como finalidade conduzir os seres humanos a Deus de modo extraordinário. Na religião católica, não é pedido pela Igreja que se acredite em nenhum outro milagre que não sejam os narrados na Sagrada Escritura. Esses são considerados como fazendo parte da revelação pública divina. Então, claro, a religião católica quer que os seus adeptos acreditem nos milagres que estão ali na Bíblia, né? Que estão ali na sua codificação. E aí nós temos algumas coisas que, por exemplo, nós vemos que tem lá no catolicismo, né? Como, por exemplo, Jesus, quando ele apareceu, depois que ele morreu, que ele apareceu, nós também acreditamos nisso, mas nós temos uma outra interpretação de como esse corpo de Jesus apareceu depois que ele morreu, né? Então nós acreditamos o quê? Que foi uma materialização, que foi um ectoplasma, que do mesmo jeito que ele apareceu e se fez tocar, né? Já visto São Tomé, né? Ele, da mesma forma que ele veio, ele acabou indo, né? Porque a gente sabe o quê? Que pela ciência, uma vez o corpo morto, não tem como mais voltar à vida, né? O que eu sempre brinco, nem Cristo ia fazer ninguém voltar à vida depois que o corpo morreu. E outra situação aqui da Assunção de Maria, né? Que a Igreja Católica não diz, eu não sei, mas pelo que eu li, parece que não é explícito na Bíblia, né, nos escritos católicos, que Maria subiu aos céus de corpo e alma, né? Mas implicitamente parece que isso está registrado, justamente por isso que chama Assunção de Maria. Assunção, o que é? Subir, né? Subir aos céus. E aí nós também achamos um pouco esquisito, porque de fato uma pessoa não tem como subir aos céus de corpo, pode subir de alma, de espírito, né? E a gente fala subir, né, no sentido de ir para o plano espiritual. Mas de fato uma pessoa subir de corpo não tem como, né? Tanto que é sabido que Maria ficou até os 74 anos, ficou com João, João Evangelista, eles ficaram ai meu Deus, num lugar onde acolhiam os pobres, né, os desvalidos, enfim, logo depois que Jesus morreu, João Evangelista foi, e Maria logo depois foi atrás, e eles ficaram juntos fazendo esse trabalho, até quando, que aliás é uma passagem belíssima, quando vem um paralítico não, um mendigo, né? Vem para Maria e se acerca dela e senta ali assim bem aos pés dela e ela conversa com ele e tudo, e aí quando ela começa a perceber, era Jesus que tinha aparecido para ela, ela percebe por conta das chagas nas mãos e nos pés, e Jesus tinha vindo para ela, veja bem, olha, um milagre? Não é um milagre, ele apareceu, ele se materializou para ela, para preparar o lugar dela para o desencarne dela. Então ali foi quando ela tinha por volta de 74 anos, que ele veio preparar o lugar para ela subir em espírito, né, para os céus. Bom, Tânia, então, oi. mas ela viveu bastante, né? 74 anos naquela época. Exatamente. Ela é que eu aqui agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu não lembro para onde eles foram. Eu tenho alguma palestra que eu falo sobre isso, que eu acho que foi na palestra no Dia das Mulheres, acho que eu falei isso, que eu conto toda a história ali dela quando ela foi para Jesus com João Evangelista cuidar, inclusive tem um nome ali do lugar onde ela ficou, mas eu não estou lembrada agora. De fato, para a época era bastante tempo, sim. Bom, então vamos lá. Agora vamos ver os milagres para o Espiritismo.
O Espiritismo adota o conceito da ciência quanto aos fenômenos denominados de milagres, entendendo que eles simplesmente não existem. A ciência parte da premissa que a natureza obedece às leis naturais. Sua função é descobrir essas leis e agir sobre as causas para fazer que o mesmo fenômeno se reproduza quando for desejado. Quando um determinado fenômeno não se explica com as leis já conhecidas, a ciência segue dois caminhos. Considera que houve algum tipo de artifício mal entendido ou que é preciso estudar e pesquisar mais sobre o assunto. Em relação às ocorrências contidas nos evangelhos, a ciência tem preferido seguir apenas pelo primeiro caminho, ou seja, achar que teve algum mal entendido. E aí eu vou explicar isso daqui um pouco melhor. E quando eu falo esse slide, eu sempre dou o mesmo exemplo, até por conta da minha área, né? Assim, a gente, enquanto pesquisador, o que a gente acredita? Que quando você faz uma pesquisa, essa pesquisa, quando depois ela é publicada, que é o que está acontecendo agora com o Covid, né? Eu estava comentando isso agora na hora da janta aqui em casa. Quando as pesquisas do Covid agora, por exemplo, elas estão sendo publicadas, para vocês terem uma ideia, em 6 meses que tem a doença, desde que começou lá na China em janeiro, final de dezembro, alguma coisa assim, já foram publicados, para vocês terem uma ideia, mais de 8.000 artigos a respeito da Covid. Então, o que acontece? Muitos desses artigos foram feitos a toque de caixa, claro, porque todo mundo quer sair na frente, todo mundo quer estudar, que todo mundo quer avançar, todo mundo quer, os pesquisadores, né, querem descobrir uma cura, uma vacina, o que quer que seja para o Todo nosso mundo quer amigo ficar aí. rico. Oi? Todo mundo quer ficar rico com a vacina. Mais ou menos também. Vamos deixar vamos acreditar que não, vamos acreditar que o pessoal está fazendo isso pela ciência mesmo, e pelo bem da humanidade. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que acontece? Eu soube dessa semana ontem, aliás, eu soube que um artigo que foi publicado na Lancet, que é uma revista conceituadíssima de ciência, né, na ciência médica, havia retirado um artigo da Covid depois de publicado, porque os autores, alguns dos autores que estavam constando como nome lá, não concordavam com a parte estatística do artigo, né? E aí a revista se retratou e retirou o artigo do ar. Então, o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente faz exatamente, o caso cloroquina. E aí, o que acontece? Quando a gente faz uma pesquisa, assim, ela demora para fazer. Demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pesquisa que demora, décadas. E aí, o que acontece? Quando você chega num determinado resultado, e você publica aquele resultado, quando você publica, você tem que pôr tudo que você fez para chegar naquele resultado, que são os métodos que você usou para chegar naquele resultado. Para que, vamos supor, se algum de nós amanhã quiser replicar esse artigo, essa pesquisa, eu vou ter condições, porque foi me dada a receita de bolo, entre aspas, né, ali para eu poder replicar essa pesquisa. Por que eu estou falando tudo isso? Justamente por conta disso. Olha, eu vou ler de novo. A ciência parte da premissa que a natureza obedece às leis naturais. Isso já para constar. A partir de sábado, nós vamos começar as leis naturais lá no nosso curso, tá? O que é lei natural? É natural, são as que existem no universo, tá? Foram leis divinas ou naturais. Sua função é descobrir essas leis e agir sobre as causas para fazer que o mesmo fenômeno se reproduza quando for desejado. Então, o que acontece? Em relação ao milagre, o que acontece? Se é um milagre, sei lá, acontecer alguma determinada situação, se a gente considerar o pé da letra, o que é o milagre, que a gente falou ali no primeiro slide, que é uma derrogação das leis da natureza, eu não vou conseguir replicar novamente isso. Dá para vocês entenderem? Então, por exemplo, por isso que a gente não acredita em milagre, porque mesmo os milagres de Jesus aqui que nós vamos conversar agora, eles, de alguma forma, ou por alguém
que também não me compete dizer quem, poderia ser replicado novamente. Toda vez me aparece isso. Então, por exemplo, por isso que a gente segue a ciência, entendeu? Então a ciência fala, se você juntar, sei lá, A mais B, vai dar C. Ponto. Isso pode ser aqui, na China, no Japão, onde quer que seja, entendeu? E se é um milagre, não adianta eu falar que A mais C, 2 mais 2 são 5, porque não vou conseguir fazer isso nunca. 2 mais 2 são 4, não são 5. Deu para entender essa diferença entre você ter um milagre que aconteceu uma vez e nunca mais pode acontecer, e de repente as coisas serem comprovadas cientificamente? Tudo bem? Então, por isso que aqui fala que, ó, em relação às ocorrências contidas no Evangelho, a ciência tem preferido seguir apenas pelo primeiro caminho, ou seja, foi um mal-entendido, porque senão a gente precisaria estudar e pesquisar mais sobre o assunto, para entender como que foi feito aquele milagre, por que que ele foi feito, em que circunstâncias ele foi feito, entendeu? E aí, se a gente não chega a lugar nenhum, a gente fica ali com mal-entendido, entendeu? Tá claro isso para vocês? Posso seguir? Então vamos lá. A ciência espírita, embora também se baseie na existência de leis naturais, ela difere da ciência oficial por acreditar que elas atuam sobre a parte espiritual da criação, refletindo na matéria. Difere ainda, de modo fundamental, quando aceita a existência e o uso de um sentido conhecido por mediunidade, para aplicar os métodos experimentais necessários ao exame e estudo científico dos fatos. Então, aqui eu diria o seguinte, que de fato não é que a ciência espírita difere, eu poderia aqui até ousar mudar essa palavra e em vez de difere, colocaria a palavra acrescenta na ciência oficial. Então, assim, nós acreditamos na ciência. E além de tudo que nós acreditamos na ciência, nós ainda acreditamos na parte espiritual, ainda acreditamos na mediunidade, né? Então, para nós fica mais fácil explicar os milagres, ok? Porque aí nós estamos contando com a parte espiritual, desde que nós acreditemos na existência do plano espiritual e desse intercâmbio que existe entre nós e eles, tudo bem? Por isso que fala aqui, ó, para aplicar os métodos experimentais necessários ao exame e estudo científico dos fatos. No Kardec, acho que no comecinho do Evangelho, se não me engano, ele fala, lá não sei se é lá que fala, sobre justamente esses métodos experimentais que ele, quando, aliás, é lá mesmo, quando ele codificou a doutrina, o que ele fez? Experiências. Como é que ele fez as experiências? Começou com quem? Quem que pode me dar uma dica aí, que nós já tivemos uma aula sobre isso? Que experiência que começou, que chamou a atenção do Kardec, e ele começou a estudar... Mesas girantes. Exatamente, as mesas girantes. Então, foram o quê? Os métodos experimentais. Tudo bem? Vamos lá. Precisamos ver o que cada fato extraordinário está tentando nos dizer. Ó, vou ler essa frase porque vai ser importante para o resto da aula. Precisamos ver o que cada fato extraordinário está tentando nos dizer. Como eles foram produzidos, tem uma importância secundária, face ao que eles podem significar e ensinar sobre a natureza espiritual do homem. Então, a gente vai ver alguns fatos aqui, e eu não vou me antecipar, mas vocês vão ver tudo que eu li aqui, nós vamos entender agora ao longo da aula, tá bom? Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos, pertencem na sua maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Por isso que eu falei, à ciência nós aliamos a parte espiritual. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte. E, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos,
e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Tá? Então, nós vamos ver agora em alguns milagres de Jesus, porque foram quase 40 que foram registrados, né? Que a maioria deles repousa aqui, ó, nos fenômenos psíquicos, e nós vamos ver quais são daqui a pouco também. É por esse motivo que certos fatos científicos são igualmente considerados milagrosos, uma vez que muitas pessoas desconhecem as leis que regem a sua manifestação. Da mesma forma, o desconhecimento dos mecanismos que originam os fenômenos psíquicos, mediúnicos ou anímicos induz as pessoas a considerá-los como misteriosos ou sobrenaturais. Então, é mais ou menos claro que a pessoa que não tem esse conhecimento, ou que não acredita, ou que, enfim, sei lá, que não acredita ou não tem o conhecimento da parte espiritual, da parte da mediunidade, óbvio que ela vai achar que tudo que aconteceu foi um milagre, porque ela não tem como explicar isso, diferentemente do que nós vamos ver agora no que a gente vai estudar. Tudo bem? E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês que eu só vou responder no final da aula, tá? Eu quero que vocês me respondam. Jesus era médium? O que vocês acham? Sim. Nossa, sim, que afirmativa contundente. Quem mais acha? Eu também acho. Todo mundo acha. Eu não acho que ele era médium, né? Porque ele já tinha uma força espiritual, né? Eu acho que médium não seria, acho que essa palavra dele ser médium. Porque ele já tinha, o espírito já muito elevado, né? Sem explicar. Então vamos lá. Eu acho que ele era médium, sim. Porque eu vou partir do princípio de que todos nós somos médiums. Então, acho que ele não seria diferente. Tá bom. Então vamos lá. Pode falar. Quem quer falar? Ixi, se alguém está falando, eu não estou escutando. Eu também acho que sim, Tânia. Tá bom. Então vamos conversar aqui uma coisa. Jesus, ele era um espírito superior. Ele era digamos que ele desceu, né, no sentido de condensar o seu perispírito, que ele já era, aliás, ele é da esfera crística, né? O que é a esfera crística? Nós tivemos já uma aula quando eu dei a evolução dos mundos, né? Expiação primitivos, expiação em prova, de regeneração, mundo feliz, mundo ditoso, mundo celestial. O que esses mundos celestiais? São onde habitam os espíritos puros. Jesus é o governador do nosso planeta. E ele foi enviado por Deus para que encarnasse aqui no nosso planeta e viesse trazer a sua palavra, o seu legado, né? Então Jesus é um espírito puro, vamos já partir desse princípio. Ele condensou o seu perispírito para poder reencarnar aqui na Terra. Então o que acontece? Ele já era, como eu falei, da esfera crística, por isso que a gente fala Jesus Cristo, porque era Jesus o Cristo, né, da esfera crística. Bom, tudo bem. Então quando Jesus ele reencarnou, ele tinha assim as mesmas propriedades humanas, materiais aqui que nós temos, enquanto pessoas, enquanto matéria. Ele era um homem como qualquer outro homem aqui na Terra, tá? Só que o perispírito dele, apesar de ser adaptado ao nosso planeta, ele conseguia pegar do nosso planeta, porque a gente sabe que o nosso perispírito é de acordo com onde nós estamos encarnados, a gente já estudou sobre isso. Então, o que acontece? O perispírito de Jesus conseguia pegar o que tinha de mais sutil dentro do que é o nosso planeta. Dá para entender? Então, assim, é a mesma coisa que se a gente... Vou fazer uma comparação muito tosca, mas enfim, é a mesma coisa que você pegar um barro e pegar um lírio, né? Não tem que tem umas flores que nascem ali no pântano, né? Então, por exemplo, você consegue ter
nasceu uma flor de um pântano, de um lugar sujo, entendeu? Então o perispírito de Jesus era mais ou menos essa comparação. Vamos imaginar uma flor num pântano, era o perispírito de Jesus. Então ele conseguia, embora a flor estivesse no pântano, entendeu? Estivesse com as mesmas características daquele meio ambiente que a cercava, mas ela conseguiu se sobressair um pouco, a flor. Então o perispírito de Jesus era exatamente a mesma coisa. Aí outra coisa, lá no atrás, quando Kardec começou a estudar os espíritos, existia um consenso de que todos os espíritos eram iguais, né? Assim, uma vez que é espírito, ponto, entendeu? Então tudo acabou assim, desencarnou, pronto, virou espírito e todos os espíritos tinham o mesmo naipe, né? O mesmo shape, o mesmo padrão. Só que Kardec, obviamente com a sua, né, com o seu conhecimento, com a sua inteligência, né, ele começou, claro, ele percebeu que Jesus não era um espírito qualquer. Então aí ele começou a fazer, quando teve a classificação dos espíritos, quando ele classificou os espíritos. E Jesus, obviamente, não à toa, foi classificado como espírito puro, né, por tudo aquilo que ele nos deixou. Bom, então o que acontece? Jesus, quando ele reencarnou, ele veio trazendo toda aquela pureza de sentimento, toda aquela mansuetude, aquela benevolência que ele tinha. Ponto, vou parar por aqui. E agora eu vou perguntar para vocês, o que significa a palavra médium? O que significa? Gente, vocês estão aí? Como é que funciona a história aqui? Acho que assim, o médium tem uma conexão com o plano espiritual, né? Ele é mais aberto mentalmente. Sim. Plano espiritual. Todos nós somos, mas Sim. Alguns são mais abertos do que os outros. Sim. Praticamente. Eu acho que significa ser um intermediário. Exatamente, era essa palavra que eu queria. Então, o que é um médium? É um intermediário, tá? E agora eu vou perguntar para vocês, Jesus era intermediário? Não. Não. Pois é. Então, assim, acho que a Sandra bateu na resposta, né? Porque Jesus não era médium. Porque ele não tinha um intermediário para ele. Dá para vocês entenderem? Então, assim, não é que... Ele não precisava, né, dessa conexão. Exatamente. A conexão dele era direta. Exatamente, a conexão dele era direta. Então, o que nós podemos dizer segundo a Gênese? Jesus era médium de Deus. Se você quiser classificar Jesus como médium, é só essa a resposta. Ele era médium de Deus. Mas médium no sentido que nós entendemos, ele não era. Porque ele já estava muito além, né, disso tudo, né? O que acontecia? Os laços perispirituais que ele tinha, né, eram estritamente para ligar ele só na matéria, entendeu? Porque ele já era muito, muito além do que todo mundo, apesar de ter uma constituição física igual à nossa, entendeu? Só que era top. Oi? O Wi-Fi dele é top. Nossa, era 5G, 10G, sei lá o que era o negócio dele lá. Então, o que acontece? Jesus, ele já tinha todas as... Eu já vou mudar aqui, ó. Todas essas características aqui, ó, Jesus tinha normalmente. Não é que nem nós, que somos médiums, e que vocês ali vão aprender com Alves, eventualmente, algumas coisas, ou todas, enfim, cada um é cada um, a desenvolver esse tipo de mediunidade. Jesus não precisava disso, entendeu? Então Jesus já estava embutido nele. O sonambulismo, o magnetismo, bom, catalepsia, na realidade, assim, não é que ele tinha catalepsia, mas ele conseguia perceber a catalepsia, a presciência, ele fazia curas instantâneas, ele retirava os obsessores, o êxtase, nós vamos ter uma aula sobre isso, que é uma coisa assim transcendental, ele já possuía. A dupla vista nele era
normal, era normal a dupla vista. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Por exemplo, o hipnotismo, que também é uma espécie de magnetismo, ele já tinha isso. A transmissão de pensamento para ele era fichinha. Transfiguração, que nós vamos ver a transfiguração do Tabor, as aparições. Então, assim, todas essas condições aqui, para ele era batata, entendeu? Era fichinha, porque era uma coisa que ele já trazia tudo isso no perispírito dele. Tudo bem? Normal para ele. Oi? Já era normal para ele tudo isso. Sim, ela era Natural. era natural. Aliás, a palavra correta é isso, era natural para ele, né? Então, por isso que todos os ditos milagres, a gente vê que não é, porque para Jesus isso era uma coisa simples, digamos assim, né? Então, agora eu vou continuar. Antes de continuar aqui, eu vou voltar aqui, porque agora eu vou começar a falar de alguns milagres. Eu queria perguntar uma coisa para vocês também, e eu vou deixar essa pergunta justamente em aberto. Só vou perguntar, a gente discute um pouquinho e eu vou dar as respostas só no final da aula. Aí eu queria perguntar assim para vocês, por exemplo, aqui mesmo, ó, o Jesus fez a pesca milagrosa, aqui aquela mulher que tinha sangramento, teve aí o milagre a multiplicação dos peixes que nós vimos, que nós vamos ver, as bodas de Canaã que nós vamos ver, ele curava leprosos, putz, ele pintava e bordava, né? E aí eu pergunto para vocês assim, por exemplo, ele, entre aspas, ressuscitou Lázaro, ele deu a vida novamente, que nós vamos ver aqui o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, enfim, ele tinha toda esse marketing, ó a palavra que eu vou usar, ele tinha todo esse marketing. E aí eu pergunto para vocês, por que ele fazia esses milagres? Era marketing? O que vocês acham? Ele fazia marketing com a dor dos outros? O que vocês acham? Creio que seria uma oportunidade de ensinamento para nós encarnados desde aquela época. Uma oportunidade de ensinamento, ok. Agora eu faço outra pergunta. Alguém tem mais alguma sugestão? Ninguém mais? Ó, eu vou deixar para vocês refletirem isso, porque é muito interessante. Posso falar, Otânia? Pode, claro. Eu acho que ele usava desse, vamos dizer, entre aspas, artifício, porque na época o povo judeu e todos os outros povos, eles eram muito ainda enraigados com os princípios naturais do ser humano. Então, talvez ele tenha usado isso para chamar a atenção de que existia muito mais coisas além dos 10 mandamentos e das leis judaicas e etc. Meu chute é esse. Quem falou? Eu acho Quem que falou? os milagres... Foi a Wanda. Tá bom, tá. Fala outra. Então, eu acho que os milagres que ele fazia tinham um propósito especial, assim, uma lição, uma ajuda, sabe? Uma salvação. Eu acho que era mais assim, uma explicação, assim, para poder ter um crédito, para as pessoas acreditarem nele, porque de outra maneira ele não ia acreditar, porque o povo era meio, assim, relutante com essas coisas, né? Perfeito, tá. Estou satisfeita com essas respostas, mas nós vamos ainda mais um pouquinho além. Por exemplo, quando ele ressuscitou, entre aspas, Lázaro, porque eu acho que aqui eu não vou falar sobre isso, mas, de fato, Lázaro não estava morto, porque é o que eu acabei de falar na aula aqui, vou falar de novo, que se Lázaro tivesse morrido, mas nem Cristo chegando lá ia ressuscitar o Lázaro. O que Lázaro tinha? Ele estava em estado de letargia, né? Estava com os batimentos cardíacos muito baixos, em metabolismo basal, ele já estava até, de fato, até cheirando mal, mesmo porque ele estava envolto numa túnica, estava 3 dias dentro de uma gruta, vamos combinar que quem não cheira mal numa situação dessa, né? Mas aí Jesus, com o seu magnetismo, deu aplicou um passe lá no Lázaro que, nossa, o Lázaro acordou, né? Mas tudo bem, Lázaro voltou à vida, né? Vamos pôr assim.
Só que Lázaro, assim como todos que ele curou, morreram. Não morreram? Lázaro morreu, essa mulher aqui morreu, todo mundo morreu. E daí? O que adiantou ser curado? Qual é a resposta? Vocês estão pensando ou vocês não querem responder? Pode repetir de novo a pergunta? A pergunta? Então, Jesus curou um monte de gente, não curou? Ele curou leprosos, curou cego, paralítico, voltou à vida Lázaro, bom, enfim, fez uma porção de milagres. Mas todos os milagres que ele fez, que as pessoas se curaram, as pessoas depois morreram, como todo mundo, né? Quando chegou na época de morrer, a pessoa morreu. Lázaro, não sei como é que ele morreu, mas chegou na hora dele morrer, ele morreu. Todo mundo, o paralítico que ele curou, o cara pode ter vivido mais 5, 10, 20, 50 anos, mas depois o homem também morreu. E daí, o que adiantou ser curado? Entendeu? Então, mas eu acho que, como alguém respondeu antes, eu acho que foi o exemplo que ele queria deixar, o que ele queria mostrar para as pessoas naquele momento. Porque eu estava fazendo o evangelho hoje, e eu estou no capítulo 2, né? No capítulo 2 ele fala um pouco sobre isso, né? Os exemplos. Sim. Por isso que eu acho que foi um milagre, assim, para provar o poder dele sobre tudo que existe na natureza, né? Ele tinha esse eu acho poder. que ele queria ligar as pessoas a Deus, né? A fé das pessoas. Queria mostrar que ele era o E aí caminho eu vou fazer outra pergunta para vocês. Tá ficando difícil, hein? Tá ficando difícil, e vai piorar. Mas aí no final a gente vai dar um desfecho para isso. Vou deixar só, não vou responder não, só vou jogar as perguntas. Vamos trazer os universitários. Exato. Aí Jesus curou um monte de gente, papá, e aí ele foi crucificado. Aliás, foi colocado na cabeça dele aquela coroa de espinhos, né? Que todo mundo viu isso, né? A gente sabe aí pelos relatos. E aí aquela coroa de espinhos feriu a cabeça de Jesus, né? A testa que sangrava e tal. Ele não podia ter feito assim, só passado a mão na testa dele e aquilo tudo ter ido embora, e como se nada tivesse acontecido? Ele não poderia ter se safado de ser crucificado? Ele não era o bambambam? Eu acho que mas se ele fizesse isso, ia ser muito fácil, e as pessoas, eu acho assim, as pessoas tinham que passar, ele tinha que passar por isso para provar para todos que estavam ali que ele também assim, era como é que mortal. Eu vou explicar? Mortal, assim, e naquele, assim, como é que veio na minha cabeça, agora não consigo explicar. Ele tinha, porque se ele chegasse na hora e mostrasse tudo que ele tinha que mostrar, isso ia acabar ali, assim, não iam acreditar, porque as pessoas uns acreditavam, uns não, né? Ele estava fazendo os milagres dele, mesmo assim crucificaram, então quer dizer, não ia adiantar, acho que muito, né? O povo ia crucificar. Tudo bem, tá todo mundo tudo que vocês estão falando tá tudo correto. Mas ainda a gente vai chegar num desfecho ainda mais interessante. José, você queria falar alguma coisa? Não, então, eu achava que ele não. Eu acho que a missão dele aqui na Terra, dada por Deus, era para passar por tudo isso. Sim, era fazer um milagre no momento certo, curar e depois morrer daquela forma. Sim. Porque se ele fugisse, podia ter fugido. Podia ter fugido, então. Correr dos judeus, ia para outra cidade, ia para outro estado, para outro lugar, e ninguém achava ele, porque naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas Mas a missão dele era passar por tudo. A morte dele também se viu para provar também, que eu li assim, sobre um assunto, que tinha um poder sobre a morte para ele da ressurreição, né? Então aí, estamos chegando perto. Ó, a Sandra que falou? Olha. Isso. A Sandra estudou a lição. Então vamos lá, vamos parar um pouquinho só por aí, porque aí eu vou chegar no final, que está bem próximo do que a Sandra está falando. Então, por exemplo, só para fechar, né? Jesus, como o Zé falou, ele podia ter sido... Ele se entregou sem resistência, não foi? Quando Judas entregou ele, né? E ele podia, como ele falou, fugir, de repente, pronto, ninguém mais achar ele.
né? Ou quando ele foi crucificado, quando ele falou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por que ele falou isso também, né? E aí tem outra situação que é interessante, que de Judas, né? Por exemplo, eu também acredito que todo mundo fala, porque Judas entregou Jesus. Eu penso o seguinte, que as coisas aconteceram como tinham que acontecer, né? Foi o que o Zé estava falando também agora. Então, assim, Jesus veio com essa missão, e essa missão era o quê? De viver 33 anos aqui na Terra, dos últimos 3 anos deixar todo esse legado que ele deixou, e as coisas acontecerem do jeito que aconteceram, né? Então, eu acho também que nada foi contra... nada fugiu do caminho, né, da rota do que estava predestinado, entre aspas, ali para ele acontecer. Ele sabia claramente a missão dele, Sim. Sabia como foi traçado, o que ia acontecer a cada minuto, da forma que... Ele sabia, com certeza ele sabia todas as pessoas que iam entregar ele de bandeja para o cara lá para ser crucificado. Sim, tanto que quando Judas chegou para ele, para entregar, que foi com um beijo, né? Ele até tem no Fonte Viva tem uma lição sobre isso. Jesus fala para ele, aqui vens, amigo. E Jesus não estava sendo hipócrita quando falou isso, né? Então, mas enfim, não vamos parar por aí. Então, eu joguei uma porção de coisa, a maioria já respondeu mais ou menos. Aí, no final da aula, a gente vai chegar nas respostas do porquê Jesus fez todos esses milagres, porque ele se entregou sem resistência, porque ele foi crucificado. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho da pesca milagrosa. Então, esse foi um dos milagres de Jesus. E o que atesta para quem não conhece, tinham 2 barcos, um deles era de Pedro, que estava já no lago ali acho que é de Tiberíades, se não me engano. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou dar uma coladinha, porque eu não lembro os lugares. E aí, o que aconteceu? Jesus chegou, e ele, quando eles tinham, aqui, ó, ao lago de Genezaré. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré com a multidão, ele chegou e viu os barcos ali, estavam vazios. Aí Jesus entrou no barco de Pedro e falou, vamos de novo lá para o meio do lago. E aí Pedro falou, mestre, nós ficamos a noite inteira ali, a gente não pescou nada, a gente está cansado, né? A gente não deu nada. Aí Jesus falou, vamos lá. E aí, quando chegou em determinado lugar, Jesus falou, atira a rede exatamente naquele lugar. E aí o Pedro falou, tá bom, né? Tá mandando, vamos lá, né? O chefe falou, vamos lá. E aí ele atirou e, de fato, o que veio? Um cardume imenso de peixes, né? E aí, pra gente, o que significa isso? Que Jesus tinha dupla vista, como eu acabei de falar. O que é essa dupla vista? Ele conseguia ver além da matéria, né? Até por conta de toda aquela parte perispiritual que eu comentei com vocês. Então, essa dupla vista de Jesus era permanente. Então, quando ele mandou o barco de Pedro lá para um determinado local, ele viu os peixes, o cardume de peixes ali. Então, não é que Jesus materializou os peixes para que eles fossem pegos, entendeu? Não. O peixe de fato existia e estava lá. Só que os apóstolos, né, os pescadores, na hora, não conseguiram ter essa percepção de onde estava o cardume de peixes. E Jesus, pela dupla vista, conseguiu ver. Tudo bem? Aí a gente tem aqui sobre a mulher hemorroísa. Eu vou passar o videozinho. Tem áudio? Tem áudio. Sim. Sim. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes,
eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E ser curada deste teu mal. Tudo bem, né? Bom, o que diz essa passagem, né? Se vocês... Nós vamos passar bastante agora, bastante filminho desses daí curtinhos. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque tem muitos detalhes para a gente conversar a respeito. Nesse que nós vimos, não sei se vocês repararam, Jesus estava passando e ele nem viu essa mulher. A mulher estava sentada no chão. Então, o que aconteceu? A mulher tocou nas vestes de Pedro, de Jesus. E aí Jesus falou que alguma virtude saiu, alguém me tocou. Alguma virtude saiu de mim. Foi que os discípulos falaram, mas tem tanta gente do seu lado, como é que você sabe que alguém te tocou? Está todo mundo te tocando, né? E aí ele falou, não, uma virtude saiu de mim. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, qual foi o milagre? Alguém pode me falar? Eu acho que é a fé dela, viu, Tânia? Ele falou, A vossa fé, realmente. vossa fé vos salvou, né? Então, o que acontece aqui... Ela estava com tanta fé, né, que quando ela pegou Exato. nele... Exatamente. Então, o que aconteceu? Aqui não houve imposição de mãos. Jesus não impôs a mão nela. Ele estava passando, ele nem viu ela, né? Não houve magnetização. Só que Jesus tinha como eu acabei de falar, né? O perispírito dele. A aura dele é dito que tinha só 1,5 m de aura, dá para vocês terem uma noção, né? A nossa deve ter uns 4 dedinhos, mais ou menos assim, do nosso lado. A aura dele tinha mais ou menos 1,5 m. Então, veja bem aqueles fluidos ali todo, né? Passando por você. E aí você, com aquela fé imensa, você se curou, né? Então, Será é a mesma... Oi? Será mesmo que ele não viu ela? Com Não, toda não essa viu. aura? Não, Hã? não. Ele não viu ela. Mas ele Porque sentiu. ele sentiu porque ela tocou nele, entendeu? Porque ela tocou nele porque ele percebeu que alguma coisa... Ele falou, uma virtude saiu de mim, entendeu? Então, assim, o que ele percebeu? Que a fé... É feio falar, né? A fé dela era tão grande que, de fato, ele conseguiu perceber que uma parte daquele magnetismo dele saiu, mas não que ele propositadamente lhe aplicou um passe, lhe aplicou um magnetismo. Era uma energia boa, né? Era uma energia muito forte dela. Exatamente, entendeu? É a mesma coisa que a gente fala, nós estávamos falando de passe na semana passada. Duas pessoas vão no centro com o mesmo problema, as mesmas coisas, as mesmas condições. Uma eventualmente sai curada e a outra não. Qual é o problema? É o centro que é ruim, né? Então, assim, aqui tem uma série de circunstâncias aqui, né? Ela foi merecedora disso, né? Precisa ser levado isso em consideração também. Ela tinha uma tamanha fé e ela batalhou por isso e acabou sendo merecedora desse milagre. Ok? Então isso daqui nada mais... Fala. Além da fé dela, eu acho que tem uma coisa que, assim, ela teve um instinto de tocar nele, porque ela podia ter fé e não ter tocado nele, sim, né? Sim, ficado com medo, por exemplo. Sim, com certeza. Foi alguma coisa que foi, eventualmente, uma inspiração que ela pode ter tido de ter tocado nas vestes de Jesus. Tá bom? Então, aqui a gente já falou sobre 2. Alguma dúvida? Tudo bem? Dos milagres de Jesus, as curas foram as mais numerosas que ele fez, tá? Aqui, olha, nós temos dois aqui, ó. Esse daqui não é videozinho, tá aqui, ó. O milagre da filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Os dois milagres são muito similares. Aqui a filha de Jairo era uma garota que estava dada como morta, e aí Jesus chegou, eu nunca sei os lugares, deixa eu ver se eu acho aqui, espera um pouco. Espera aí. Eu nunca sei onde é que é bom, enfim.
E aí ele chegou e falou para a menina, ela não está morta, ela apenas dorme. E aí ele tocou na menina, e obviamente com o magnetismo dele, a menina reagiu e acabou acordando. Aqui no filho da viúva de Naim, a mesma coisa. Naim era a cidade, e aí essa mulher, que era viúva, já estava levando o filho para enterrar. Tá vendo aqui que o rapaz já está todo coberto, já com aqueles panos que eles levavam, né? Faziam esse negócio para enterrar. Envolviam o corpo, né? Envolviam o corpo, Aqui eu achei da viúva. Mas aqui não falam onde é, tudo bem. Então, o que acontece? Foi a mesma coisa. Ele tocou no rapaz e pediu para levantar, e o rapaz acordou. Então, aqui a gente vê, de fato, que são... aqui, olha, eu vou até ler uma frase da Gênese. Diz assim, aqui é dos dois casos. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Nenhum dos dois estava morto aí. Ora, não há prerrogativa que se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam, aqui ele fala daqueles casos que as pessoas às vezes... Hoje não, né? Mas eram aquelas mortes súbitas, né? Que eles falam que estão mortos, mas não está. Exato, aí que eles enrolavam eles nessas bandagens que piorava a situação, né? Exatamente, que foi inclusive o que aconteceu com Lázaro também, né? Foi praticamente muito similar. Tá, então assim, aqui a gente viu que primeiro, nenhum dos dois estava morto, nem a menina, nem o rapaz, tá? Jesus veio com seu magnetismo e acabou acordando esses dois jovens que, no final das contas, enfim, levantaram e levaram sua vida normal. Tá, então isso também a gente sabe que não foi um milagre, porque nenhum dos dois estava morto, ok? Aí aqui, ó, tem a transfiguração do Tabor. Isso daqui é muito interessante. O que acontece? Jesus, ele foi... Deixa eu achar aqui também, porque é bem legal. Jesus, ele foi com Tiago e com... acho que João, ele levou os dois para esse monte, que chamava Tabor. E aí o que aconteceu? Ele subiu e os discípulos ficaram embaixo, aqui. E aí Jesus, quando chegou lá em cima, veio uma luz, como dá para ver ali, e apareceu para ele Elias e Moisés. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu vou ler aqui rapidinho. 6 dias depois, isso é da parte da Bíblia, tá? 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado, que era o Monte Tabor, e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, qual a neve. Como não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles vieram aparecer, e eles viram, os três aqui embaixo, viram aparecer Elias e Moisés, e entreter palestra com Jesus. E Moisés já tinha morrido, né? Muito antes de Jesus. E Elias, que era o João Batista, né, também já tinha morrido. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele estava tão espantado que ele não sabia nem o que ele estava falando, ele queria armar umas tendas ali para os 3 irem dormir. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Como Deus, né, estivesse falando. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, assim, Jesus pediu para que os 3 aqui não falassem nada do que tinha acontecido, até que ele ressuscitasse.
Ou seja, ele ia ser crucificado e depois no terceiro dia ele ia aparecer. E ali aqui é usada a palavra ressurreição, porque não tinha outra para a época, tá? E eles conservaram em segredo o fato, se perguntando uns aos outros o que Jesus estava querendo dizer com aquelas palavras. Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Então, o que a gente viu aqui? Que nada mais é do que essa transfiguração do Tabor, com a aparição de Moisés e de Elias, é uma parte o quê? De materialização, é a parte do ectoplasma, é a parte dos fluidos perispirituais. Então, veja bem, Jesus já tinha aquele fluido perispiritual. Então, assim, para materializar ali os dois, não é à toa que tudo ficou um clarão muito branco, muito alvo, por conta da materialização dos dois ali, né? E da transfiguração de Jesus, que também tomou, que ele mudou a face dele, ele se transfigurou, por isso que chama que é a transfiguração do Tabor. E aí, do mesmo jeito que eles vieram, eles foram embora. E aí Jesus desceu do monte e acabou. Então, por isso que os discípulos ali ficaram meio perdidos, né? Não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Mas, para nós, aqui fala, inclusive na Gênesis fala, a transfiguração é um fato muito comum, que em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que o seu espírito, com E maiúsculo, se lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. Tá? Então é isso para nós, por isso que também isso não é um milagre. E isso pode acontecer da mesma forma como nós vimos, para quem assistiu lá a segunda aula que nós tivemos, aquelas figuras do Chico Xavier com médiums e aquele ectoplasma saindo em materialização de espíritos. Tudo bem? Podemos ir? Alguma pergunta? Tânia. Oi. Quantos anos ou quanto tempo desta transformação, desse acontecimento aqui, antes dele ser crucificado, você sabe mais ou menos? Olha, sabe o que você me pegou? Eu não sei, não. Aqui também não fala. Tem uns 3 anos que ele ficou com ensinamento, não, Tânia? Então, exato. Então veja bem, você vê que 3 anos, vamos supor que seja 3 anos. Em 3 anos antes ele já sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser... Sim, né? exatamente. Exatamente. Deixa eu só ler um negócio aqui. Olha, eu vou ler, porque é tão legal, gente. Olha, fala sobre ainda, é o último parágrafo que fala dessa transfiguração. Na Gênesis, fala assim: de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade. Olha, nenhuma delas é estranha a nós, humanos. E que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos espíritos puros. Foi o que nós conversamos até agora. Então, ele nunca derrogou as leis da natureza. Por isso que a gente estava falando tudo, por isso que eu dei até o exemplo agora do Chico Xavier com os médiuns com ectoplasma, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Lá foi o que aconteceu aqui. Tudo bem? Aqui, olha, essa daqui é legal. Aparição de Jesus após sua crucificação. Aqui é filminho também. Vamos lá ver. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados?
E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui há algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Sim, me enviou. Também eu vos envio a vós. Ah, eu adoro esses filminhos, eu acho tão legal. Aqui, ó, gente, é exatamente a mesma coisa da transfiguração do Tabor. É exatamente a mesma coisa, ele se materializou, tá? Então, e quando Jesus apareceu para os discípulos, antes ele já tinha aparecido para Maria Madalena, que na realidade foi a primeira que o viu, logo que, quando ela foi procurar ele lá na pedra ali que tinha sido violada ali, né? Ele apareceu para ela em primeiro lugar, tá? Olha, então assim, oi. Perdoa a interromper, Fala, mas a igreja, os ensinamentos rotularam a Maria Madalena com diversas situações que na realidade ela não era. Agora a gente pergunta, por que Cristo apareceu primeiro para ela, causando ciúmes dos apóstolos? Quer dizer, alguma razão teve... Qual a explicação para isso, Tânia? Então, o que acontece? É difícil de entender. Claro que fez. Você sabe que na palestra que eu dou do Dia das Mulheres, eu falo exatamente sobre isso, que foi assim uma honra, né, que Jesus apareceu primeiro para uma mulher, né, quer dizer, já mostrando que ele não era machista, né, isso já é uma das situações. Segundo, que ele sabia de toda a transformação que Maria Madalena tinha tido, né, quer dizer, ela pode até não ter tido uma vida leviana, eventualmente, mas a partir do momento que ela começou a seguir Jesus, ela o fez de fato, né, ela foi fiel a ele até o fim, tanto que na crucificação, quem que estava ali no pé da cruz? Maria, Maria, e depois apareceu João Evangelista, né? Então, assim, talvez esse seja uma explicação de Jesus ter a certeza, a confiança nessa criatura, entendeu? Independente até dela ser mulher ou não. Claro, eu estou brincando aqui dele aparecer para uma mulher, né? Mas eu acredito mais assim que seja na confiança que ele teve de saber o quão devoto, o quão, enfim, seguidora. Eu acho que é a que mais acreditou, né, nesse milagre dele. Exatamente. E naquela época a sociedade era tremendamente machista, né? Sim, com certeza. Isso daqui é uma coisa muito interessante, né? Assim, que nós hoje, enquanto mulheres, né, vemos uma porção de situações ocorrendo e é um detalhe que
chama muita atenção, né? Jesus aparecer primeiro para uma mulher, né? Assim, quem era ela para Jesus aparecer primeiro para ela e não para os apóstolos? Porque o que nós vimos agora foi depois. Ele apareceu depois para eles, né? Que aí foi Tomé pôr a mão nas chagas para causou muito ciúme. Com certeza, com certeza. Bom, enfim, mas com relação aos milagres, a gente vê que aqui é a mesma situação, tá bom? Foi assim, o que nós aprendemos ali nas propriedades do perispírito? Que podia ser tangível, podia sentir calor, não foi o que ele falou? Pega nas minhas mãos, veja, tenho ossos, tenho carne, né? Por quê? Por conta da temperatura que ele se fazia sentir também, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Dos fenômenos relatados nos 4 evangelhos, ocorridos pela intervenção direta ou indireta de Jesus, Lucas apresenta o maior número total de milagres, 26, e o maior número de milagres de cura, 10, talvez por seu interesse em medicina, né? Porque a gente sabe que Lucas era médico. Marcos relata um total de 25 e João relata apenas 9. Então aqui a gente vê alguns milagres de Jesus, por exemplo, fenômenos na natureza. Então, nós temos aqui vários, nós vamos ainda falar de alguns, tá? Olha aqui, presta atenção aqui, ó, a transformação de água em vinho. Só foi relatado por um evangelista, tá? Fenômenos com Jesus. Tem 4 aqui, ó, a transfiguração de Jesus, que foi relatado por 3 evangelistas. A aparição tangível de Jesus, que foi o que nós vimos agora, relatado pelos 4 evangelistas. Curas, que foram as mais numerosas, a maioria relatada por apenas algum outro aqui que relata um outro só evangelista, mas muitos aqui relatados por vários evangelistas também, tá? E de exorcismos, né, que nada mais é do que uma desobsessão, né, também relatados por alguns aqui, tá? Aqui tem mais, ó, exorcismos com cura, voltar à vida, que na realidade aqui a gente também sabe que não é bem isso, né? A filha, ó, Lázaro e os 2 milagres que nós vimos ali também, tá? Então, o que nós vimos aqui, nesses milagres todos aqui? São 38, se não me engano, alguma coisa assim, que foram relatados pelos evangelistas, tá? E agora nós vamos falar do primeiro milagre de Jesus. Ah, já falei aqui, ó, não devia ter mostrado. E aí a gente vai assistir também ele aqui, que é bem legal, que veio, nós vamos falar bastante a respeito. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las. De água. Vá servir ao anfitrião da festa.
É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final. Bom, vamos lá. Aqui tem uma porção de situações para a gente entender esse milagre aqui. Para começar, essa era uma festa de casamento na Galileia. Jesus e a família dele foi convidado. E aí o que acontece? A gente não sabe quem eram os noivos. Provavelmente alguém conhecido da família, porque estava Jesus, estavam seus discípulos, estava Maria, né? E o nome dos noivos também não é revelado quem era. Aí o que acontece? Quando acabou o vinho, que Maria chegou para ele e falou assim, acabou o vinho, né? Vai lá e transforma a água em vinho. O que Jesus falou para ela? O que eu tenho contigo? A minha hora ainda não é chegada. Então aqui tem algumas coisas para a gente conversar. Então, por exemplo, primeiro, antes de tudo, nós temos que ver porque muita gente pode achar assim, nossa, Jesus foi grosso com Maria, né? E falar assim, o que eu tenho que ver com isso, né? Problema deles que não tem vinho, né? Mas o que acontece? A gente tem que ver que as traduções dos evangelhos foram muitas, sofreram muitas traduções, nossa, muitas línguas foram vindo, então é possível que em algum momento, assim como em outras situações que nós vemos no próprio evangelho, podem ter alguma palavra sido modificada, e aí dado esse sentido de que Jesus, por exemplo, estaria não maltratando, né, poderia estar sendo grosso com Maria, por exemplo, tá? Então essa é uma situação. A outra situação, quando ele fala... Oi? Desculpa, a língua na época era aramaico, depois passou para o grego, depois veio para o latim. Exatamente. Eu lembrei do negócio do grego, ia falar, acabei esquecendo. E aí o que acontece? Outra situação interessante é que quando ele falou assim, o que eu tenho, né, com isso? A minha hora não é chegada ainda. O que ele quis dizer com isso? Que, como nós vimos, a maioria dos milagres de Jesus foram com curas, né? E isso era um milagre, digamos assim, né? Era uma coisa que ele ia fazer atribuído à natureza, que se a gente voltar aqui, ó, fenômenos da natureza, tem aqui, ó, a transformação da água em vinho, né? E outra coisa que é interessante, que esse é atribuído ao primeiro milagre de Jesus, e só João é que falou. Então, o que acontece? Tem muita especulação, se é essa palavra correta, sobre se de fato tudo isso aconteceu ou não, porque sendo o primeiro milagre de Jesus, e os discípulos estavam lá, era bem provável que mais de um tivesse relatado essa situação, porque era a primeira vez que Jesus estava se mostrando, né? E aí o que acontece? Pelo sim, pelo não, vamos acreditar que de fato aconteceu. E aí o que pode ter acontecido? Quando ele pediu para o rapaz colocar água lá nos potes, a água da região era muito pura. E Jesus, pelos atributos que ele tinha, não era impossível que ele de fato fizesse uma transmutação nas moléculas da água e as transformasse em vinho. E aí também tem controvérsias sobre isso, porque também o vinho continuaria branco, incolor, por conta, né, da água. Será que de fato ele se transformou em vinho e também na cor do vinho? Entendeu? Então, assim, existem controvérsias a respeito disso, se de fato Jesus fez esse milagre da transmutação, embora em química é possível que possa ter acontecido alguma coisa a respeito desse sentido. Porém, o que é mais plausível nesse primeiro milagre de Jesus, e levando em consideração que apenas João fez esse registro, é que Jesus, quando falou assim para Maria,
a minha hora ainda não é chegada, porque ele não estava pronto, não era isso que ele queria fazer, não era ficar numa festa de casamento mudando água para vinho. Os planos dele, como nós conversamos bastante até agora, eram bem maiores do que isso, entendeu? Então, assim, o foco dele eram outras coisas do que ficar fazendo coisas corriqueiras, né? E outra coisa também interessante, quando ele fala por ser numa festa de casamento. Então, a gente vai tratar desse primeiro milagre como se fosse uma alegoria. Então, por exemplo, se ele falando que ele ainda não estava pronto para que os milagres, né, começassem a acontecer, ou que as coisas dele ainda estavam por vir, e ele falou isso numa festa de casamento, seria para denotar que a missão dele estaria começando. Então, estaria começando aonde? Numa festa. E isso queria dizer que ele estava começando, seria dizer que era uma reunião social muito boa, como uma festa de casamento. Então, ele quis também mostrar que esse princípio desse messianato que ele estava tendo, e estava acontecendo como se fosse uma grande festa também, né? E aí tem aqui até lembrei, achei aqui, ele exemplificou aos seus discípulos o caráter social da doutrina dele, né? Que deveria ser ensinada em toda parte e não somente nos templos. E aqui tem uma coisa interessante que eu vou ler para vocês, do seguinte, tem um livro que eu não sei se vocês conhecem, chama Boa Nova. Ele é super legal. Ele fala é muito gostoso para ler. Fala de várias situações de Jesus. É pelo Espírito Humberto de Campos, que é o irmão X. E eu vou ler para vocês aqui um trechinho, porque Pedro questionou Jesus sobre isso, depois da festa. Então ele fala assim, ó, o manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia na casa de Pedro em companhia dele. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no seu coração. Perguntado com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Canaã? Não se trata de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Aí Jesus compreendeu o que Pedro queria perguntar e falou: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu e Jesus continuou: as bodas de Canaã foram um símbolo de nossa união na terra. O vinho, ali, foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. E aí ele falou, ele continuou, o vinho de Canaã poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura, como se ele já soubesse o que estava por vir. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar, para o amor do Todo-Poderoso. Pedro, então, entre argumentação consoladora e amigo, dissipou as suas últimas dúvidas, e aí eles passaram a noite lá e tudo bem. Então, o que acontece? A gente vê que esse milagre, ele pode até ter acontecido, né? Como eu falei, Jesus até poderia ter transformado água em vinho, mas por ter sido só um evangelista que citou, e ainda sendo o primeiro de Jesus, a gente vai atribuir a esse primeiro milagre mais o sentido
alegórico da coisa, que foi o que ele acabou de passar aqui, o que eu acabei de ler para vocês. Tudo bem? Maria então dirige-se aos empregados e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Por que ele também ela fala isso? Porque o conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos solicitar. Então, assim, é como se fosse um conselho de mãe. Ó, faz aquilo porque é bom, entendeu? Então, assim, como se ela estivesse falando, se ele pediu para fazer, faz, porque vai ser bom, entendeu? Que era, no caso, alegoricamente, encher as tinas de água para serem transformados em vinho. Ô, Tânia, quando eu vi o vídeo, eu me questionei quando o rapaz volta para servir um senhor, e ele fala, né, que ele nunca viu servir o melhor vinho no final da festa. O que veio à minha cabeça é o seguinte, né, existe um ditado que diz assim, né, que quando a gente está com fome, não existe comida ruim. Aí eu penso o inverso, será que eles já não beberam a festa inteira e no final, de repente, o menino trouxe lá água, lá, ele bebeu água na taça, já que estava com vinho, e de repente bêbado ele estava e achou que aquilo estava maravilhoso? Então, veja bem, como eu comentei agora, a gente está estudando esse milagre mais no sentido alegórico do que real, entendeu? Sim. E aí, assim, então, assim, foi bom você ter lembrado, porque eu esqueci de falar nisso. De fato, quando aquele homem falou, nossa, eu nunca vi isso, todo mundo serve o vinho pior no fim, porque de fato todo mundo já está bêbado, e aí você servir qualquer coisa, ninguém vai perceber se o vinho é bom ou não. E ele percebeu que não, que no fim o vinho era melhor. O que alegoricamente isso quer dizer? Que de fato agora que estava começando a festa, dá para entender, entre aspas, como eu comentei, agora que estavam vindo os ensinamentos de Jesus. Como ele falou, Jesus, eu não estou pronto ainda, mas naquele meio festivo, ele estava dando o início do seu messianato. Então, assim, o melhor estava por vir, entendeu? Que seria o vinho final, que era o melhor da festa. Entendeu? Então, assim, isso que você falou, de fato, não sei se é o mais correto a gente pensar que foi servido água, o cara já estava bêbado e achou que aquele era o melhor vinho. Eu acredito que não. Das duas, uma, ou de fato foi transformado em vinho, ou foi uma alegoria e esse melhor vinho do final seria a melhor coisa que estava para acontecer. Tudo bem? Ok. Tá bom? Deu para digerir? Deu? Então tá bom. Deu, sim, claro. Agora é o último que nós vamos ver, a multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui nós vamos ver um deles, mas nós temos que lembrar que foram 2 passagens de multiplicação de pães e peixes, tá bom? Depois que a gente assistir o vídeo, eu vou explicar também isso à luz da doutrina espírita. Vamos lá. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados.
Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Esse daqui, como eu comentei, foram duas multiplicações em dois locais diferentes. Um foi em Betsaída e o outro eu não estou lembrando onde é que foi aqui, que não estou achando. E aí o que acontece? As duas situações foram bastante semelhantes, mas aqui nesse texto eu vou também comentar alguma coisa especificamente desse texto aqui também, para eu não me prolongar muito. Assim como no anterior, que nós vimos do vinho, aqui também nós podemos estudar esse milagre de uma forma alegórica. E aqui eu já vou partir para o Kardec, tá? Na Gênese, está escrito aqui, ó, no capítulo 14, está escrito, que obviamente está explicando, né, a multiplicação dos pães e tal. Então diz o seguinte, esse poder moral, no caso de Cristo, né, comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem que ser considerado como alegoria. Então, o que acontece? Jesus podia ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes? Poderia. Da mesma forma, voltando lá atrás, nos fluidos perispirituais dele, ele poderia ter feito sim. Tanto que num dos dois, numa das duas multiplicações, eu não sei se foi nessa ou foi no outra, sobrou peixe e pão. Karl Barchutel, que é um autor aí já falecido, espírita brasileiro, e André Luiz, eles são adeptos, de fato, de que houve, de fato, a multiplicação dos pães e dos peixes. Que uma vez que sobrou, em um deles ali sobrou pão e peixe, entendeu? Então, assim, Jesus poderia ter feito isso? Poderia. Pelo seu magnetismo, ele poderia ter feito essa materialização dos pães e dos peixes, tá? Porém, nós, como o próprio Kardec falou, isso daqui pode ter sido uma alegoria, e tem, assim, inúmeras situações que nós podemos aprender com com essas duas passagens. Primeiro, Jesus percebeu que nas duas passagens que foram relatadas por mais de um evangelista, né, ao todo os 4 relataram essas duas multiplicações. Então, o que acontece? Ficou patente que o povo tinha fome. E aí o que acontece? Essa fome pode ser interpretada como uma fome espiritual. Então, assim, a mesma coisa que... Agora eu vou puxar o peixe para minha banda aqui, né? Vocês podem ficar me escutando aqui 4, 5 horas seguidos, que ninguém vai sentir fome, ninguém vai sentir sede, porque vocês vão adorar ficar me escutando. É a mesma coisa ali com Jesus, guardadas as proporções, né? É a mesma coisa com Jesus. O pessoal ficava ali tanto tempo que eles até se esqueciam de se alimentar, porque eles já estavam sendo alimentados espiritualmente. Então, isso seria uma explicação. Outra explicação interessante é que Jesus fala assim para o discípulo que estava lá. Não sei se vocês prestaram atenção. Jesus falou assim, então, vai você lá e alimenta todo mundo.
E aí o cara falou assim, como assim, né? Eu só tenho não sei quantos dinheiros, não vai dar para comprar peixe e pão para todo mundo, né? E aí Jesus perguntou assim, quantos pães tendes? E aí ele falou, tantos peixes, tantos pães, tal, papapá. Então, o que a gente pode traduzir isso? Que quando ele pediu para os discípulos irem alimentar os famintos, é que Jesus estava querendo dizer que os discípulos dele já estavam prontos para poder passar a palavra adiante, porque ele já sabia tudo aquilo que vinha acontecer com ele, que iria acontecer com ele. Segunda coisa, quando ele perguntou, ele não perguntou assim pro discípulo lá, quantos pães você precisa? Ele perguntou, quantos pães tendes? Ou seja, o que você tem? O que você pode passar? Porque Jesus sabia que, mesmo com pouco que os discípulos tinham para oferecer, na forma da palavra, na forma da propagação da Boa Nova, o pouco que eles tinham já era o suficiente para dar continuidade naquela missão de Jesus também. Então, assim, a gente vê que tem um jogo de palavras que a gente pode fazer uma porção de interpretações com isso. Tudo bem? Outra coisa que eu ia falar... Alguma pergunta? Ficou claro isso para vocês? Os discípulos já estavam preparados, né, no ensinamento dele, para poder passar para todos, né? Então, mas ele sabia que ele já tinha um caminho já percorrido e que dali para frente ele tinha que ter deixado a palavra dele, né? Os ensinamentos. Aí o que acontece? Só que os discípulos eram, como Jesus falou, né? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui, vai para lá, que ela vai. Só que os discípulos, eles não tinham essa fé ainda interiorizada. Eles ainda achavam que eles tinham que ter Jesus por perto para poder fazer a parte deles. Por isso que Jesus... segurança, né? Jesus está ali, eu posso tudo. Se de repente ele não está, a gente fica meio acuado. Então, o que acontece? E aí, por isso que Jesus falou, quantos pães tendes? Ou seja, o que você tem para dar? Né? Então, aí ele falou lá, e aí a gente faz essa parte alegórica, tá certo? Mas não que Jesus não tivesse a capacidade de fazer a materialização dos pães e dos peixes, tá bom? Mesmo porque nós sabemos, e nós estudamos isso na doutrina, e se eu não falei ainda, vou falar para vocês sobre pensamento e vontade. Isso é uma das coisas-chave da doutrina, pensamento e vontade. Agora, imagina Jesus com o pensamento e com a vontade dele, se ele não poderia multiplicar os pães e os peixes, né? A gente sabe até que diz na codificação o seguinte, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Jesus, como já estava com o pé mais lá do que aqui, em termos de pureza espiritual, ele tinha perfeitas condições de materializar esses pães e peixes, certo? Só que a gente acaba seguindo André Luiz, seguindo o Kardec, e achando que foi uma coisa mais alegórica. E eu vou falar aqui do André Luiz, que ele fala o seguinte, que ele defende a ideia da materialização dos pães e dos peixes, da mesma forma que espíritos e objetos são materializados, até porque sobraram cestos contendo pedaços desses alimentos. Tá? Então, esse é um argumento de que, eventualmente, de fato, ocorreu essa multiplicação. Tudo bem? Bom, e aí vamos seguindo aqui, que oração, que acho que já estou seguindo para o final. Já estou acabando. Olha aqui, ó. Então agora eu vou responder a pergunta lá que eu deixei para vocês. Por que ele foi crucificado? Por que ele se deixou seguir mansamente? Por que ele não se curou, né, das feridas ali que foram produzidas pelos espinhos? Enfim. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política,
artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Olha, foi o que nós falamos em vários momentos aqui do nosso encontro, né? Então, assim, por 3 anos, ele ali num lugar isolado do planeta, ele conseguiu fazer uma revolução, né? Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras do homem, ou seja, tudo podia dar errado. Razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. Isso aqui tudo está na Gênesis. Então, veja bem, Jesus, quando ele se deixou acontecer tudo o que ele fez, como vocês mesmos deram praticamente essa resposta que nós estamos lendo aqui, foi o que vocês comentaram lá quando eu fiz as perguntas. Ele estava querendo mostrar alguma coisa para o povo, né? E querendo deixar esse legado para nós e para todas as gerações futuras, né? Então, o que acontece? Se ele tivesse se deixado só esses fatos maravilhosos, só os ditos milagres, ia passar batido, não é? E, de fato, a gente vê que ele deixou muito mais do que isso. Como eu comentei lá num dos primeiros slides, que a gente falou, a gente precisa ver por trás dessas coisas maravilhosas que aconteceram, quais foram os ensinamentos que ele deixou. Isso, de fato, é o legado dele. E outra, mais importante também, ou tão importante quanto, quando ele estava na cruz, que ele falou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, o que ele quis dizer? Que a vida continua, simples assim, que aquele povo que estava lá não tinha o entendimento de que o espírito é imortal. Então, por isso que ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão me matando, mas é só o corpo, porque o espírito continua. Tudo bem? E até hoje a humanidade não aprendeu a lição. Pois é, o senhor vê que coisa. Mas assim, a gente vai aprender, uma hora a gente vai chegar lá. E aqui, por final, eu vou passar outro videozinho para vocês, para encerrar o nosso encontro, que é do filme Aquele Todo-Poderoso. Não sei se vocês chegaram a assistir. Tá bom? Que vem bem de encontro com tudo que nós falamos. Estou tentando consertar uma luz. Me avisa se está funcionando. Contextualiza aquilo que a gente está falando. Até demais. Mas é um pouco forte. É, a maioria é. Passam a vida na escuridão, tentando se esconder de mim. Eu tenho que ir agora. Tá bom, mas o chefe já está vindo. Você deve ser o Bruce. Eu estava te esperando. Você sempre foi engraçado, Bruce. Igual ao seu pai. Ele também não se importou em pegar no batente, filho. As pessoas subestimam o benefício de um bom trabalho braçal. Tem liberdade nele. Algumas das pessoas mais felizes do mundo vão para casa fedendo no fim do dia. Tá legal. O que é isso? Como conhece o meu pai? Como conseguiu o número do meu pager? Eu sei muito sobre você, Bruce. Eu sei tudo o que existe para saber. Tudo o que você já disse, ou fez, ou pensou em fazer. Quem é você? Eu sou ele. Hã? Criador do céu e da terra. O Alfa e o Ômega. Já sei onde é que isso vai estar. Bruce, eu sou Deus. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol. Isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação. Isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Peraí, você vai embora? Estou vendo que pode cuidar das coisas agora. Mas e se eu precisar de você, se eu tiver dúvidas? Esse é o seu problema, Bruce. É o problema de todo mundo. Esperar que caia do céu.
Então, crianças, olha o que eu tinha a passar para vocês, né? De fato, seja um milagre, né? O que ele falou ali, quer dizer, as coisas que nos acontecem todos os dias, quando a gente brinca que a gente tem que matar um leão por dia, né? Isso é um milagre, né? De você ver assim, num país que nós estamos vivendo com tantas situações tão conturbadas que nós estamos passando, cada um tem que fazer o seu para poder sobreviver. Então, assim, é um milagre tudo isso que a gente passa, né? E quando eu comentei com vocês lá de Jesus que todas as pessoas que ele tinha curado tinham morrido, né? Depois que eu fiz essa pergunta, o que é isso? Quer dizer que, de fato, as pessoas tinham morrido fisicamente, porque Jesus curou a alma dessas pessoas, né? Que é o que justamente acabamos de ver nesse vídeo aqui, que nós sempre queremos que Deus, que Jesus faça tudo por nós. E de fato nós também temos que fazer a nossa parte, salvando a nossa alma, né? Porque tudo que nós temos aqui é transitório, tudo vai passar. E o que vai ficar mesmo é a nossa consciência, a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso raciocínio, o nosso entendimento, o nosso progresso espiritual. Tudo bem? Então, crianças, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha, enfim, que tenha ficado claro, né, alguma coisa aí, pelo menos alguns dos milagres de Jesus, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente às vezes acha que de fato assim, não pode ser explicado, mas nós, enquanto espíritas, conseguimos explicar os milagres de Jesus, tá bom? Quando a gente fala assim, ó, vocês podem pensar assim, eu conheço uma pessoa que, de repente, né, foi curada, sei lá, de alguma coisa, blá, blá, blá. O que a gente fala assim, isso foi um milagre, né, tal. De fato, isso é um termo que nós usamos, uma coisa usual, né? Tá no nosso vocabulário isso. Mas a gente tem que se perguntar uma porção de coisas. Por que essa pessoa foi curada, né? Por que ela recebeu esse milagre? Porque merecimento ela teve, claro, né? Porque ela teve merecimento, porque foi a vez dela, que foi uma necessidade. A gente não sabe o círculo familiar que ela está para que aquilo pudesse acontecer e ela também fazer a parte dela naquele meio onde ela está. Então, assim, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né? Então, por isso que a nossa doutrina é ciência, religião e filosofia. Então, vamos encerrando com uma prece, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para que juntos a gente pudesse entender um pouco mais os ensinamentos do Mestre, que possamos colocá-los em prática um pouco nas nossas vidas, que possamos ser o milagre de Jesus, para que possamos ascender espiritualmente. Que Maria de Nazaré cubra com seu manto de luz a todos os nossos lares, ao nosso planeta, e que possamos ter uma excelente semana, e que possamos nos ver no sábado, se assim Deus permitir. Boa noite, queridos. Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite, Dani e amigos. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau. Até sábado.